Prepare-se para mergulhar em um mistério profundo e sombrio que assombra uma vila há décadas. No vídeo de hoje, revelamos o terrível segredo por trás da cadeira de balanço da Vó Benta. Uma peça de mobília antiga, com uma história de tragédia e aparições que desafiam o entendimento. Cada detalhe deste relato é crucial para desvendar o horror oculto que a cadeira guarda. Não se esqueça de deixar seu like e comentar o que está achando até agora. Seu feedback é essencial para nós. E acompanhe cada momento deste vídeo. O mistério é mais complexo do que parece, e você não vai querer perder nenhuma pista. Vamos juntos descobrir a verdade que está enterrada no passado. A noite caía como um manto pesado sobre a pequena vila, e a casa de Cissa parecia mais solitária do que nunca. A antiga cadeira de balanço, uma relíquia da avó Benta, havia chegado naquela tarde. O móvel era imponente, com detalhes entalhados, que pareciam espreitar da sombra. A madeira escura e gasta pelo tempo tinha um ar de mistério que fazia os cabelos de Cissa se arrepiarem sempre que ela passava perto. À medida que a noite avançava, Cissa decidiu se sentar na cadeira, como se em um gesto de respeito à memória da avó. O estalo das madeiras e o suave balanço pareciam ecoar pelas paredes da casa, criando um ambiente quase hipnótico. Cissa fechou os olhos, buscando conforto no balançar rítmico, mas o que encontrou foi algo muito mais perturbador. O sonho começou lentamente, como uma neblina se formando em uma noite fria. Cissa viu-se em um ambiente familiar, mas distorcido. A casa parecia mais escura, os móveis estavam cobertos de poeira, e a luz das velas lançava sombras que dançavam de maneira inquietante. A avó Benta apareceu, com um olhar que misturava tristeza e desespero. Seus olhos, profundos e carregados de dor, pareciam gritar um pedido de ajuda. Avó Benta: Cissa, minha querida, não compreende o que está prestes a acontecer. O tempo me prendeu aqui, e o meu lamento ecoa pelas paredes desta casa. Cissa: o que aconteceu, vó? Por que você está tão angustiada? A voz da avó era um sussurro carregado de uma tristeza insondável, e cada palavra parecia ecoar no peito de Cissa como um peso esmagador. As visões que se desenrolavam à sua frente eram carregadas de eventos trágicos que pareciam se repetir em um loop interminável de sofrimento. De repente, Cissa foi puxada de volta à realidade, acordando com um salto. O coração batia descontrolado e o suor escorria pela testa. A cadeira balançava sozinha, sem a presença de Cissa para movê-la. O frio que envolvia o ambiente parecia ter se intensificado, e a sensação de que algo sombrio havia sido despertado era palpável. A visão da avó e as palavras enigmáticas que haviam sido ditas estavam se tornando uma obsessão para Cissa. O que significava aquele pedido de ajuda? E por que a avó estava tão desesperada? Determinada a entender o que estava acontecendo, Cissa decidiu buscar respostas e desvendar o mistério que pairava sobre a cadeira e sobre a avó. Na manhã seguinte, ela procuraria Mineiro, o historiador da vila, em busca de respostas sobre a cadeira e a verdade por trás dos sonhos perturbadores. A cadeira, com seu balançar incessante e o peso de sua história, parecia carregar um segredo que Cissa estava determinada a revelar. E assim, sem perceber, o ciclo de mistério e terror começava a se desenrolar, levando-a a um caminho obscuro e cheio de enigmas. O sol brilhava timidamente sobre a pequena vila quando Cissa decidiu buscar Mineiro, o historiador local com uma curiosidade insaciável pelos mistérios da região. A sensação de urgência pulsava em seus pensamentos como uma sombra persistente. Ela encontrou Mineiro em seu pequeno escritório, entre pilhas de livros antigos e documentos amarelados. Mineiro, eu preciso de sua ajuda. A cadeira que herdei da minha avó é mais do que apenas um móvel. Tenho tido sonhos estranhos e perturbadores, e sinto que há algo profundamente errado com ela. Mineiro ajustou os óculos e levantou uma sobrancelha. A ideia de um objeto comum ter significados ocultos não era nova para ele, mas algo na urgência da voz de Cissa capturou sua atenção. Ele acenou para que ela se sentasse e começou a examinar a cadeira com um olhar atento.
A maioria das lendas na nossa vila está ligada a objetos antigos e suas histórias. Vamos ver o que podemos descobrir sobre essa cadeira. Enquanto Mineiro examinava o móvel, Cissa observava com expectativa. A cadeira parecia carregar um peso invisível, quase como se cada entalhe e cada ranhura estivessem tentando contar uma história oculta. Mineiro começou a folhear livros e documentos, procurando qualquer referência que pudesse lançar luz sobre o passado da cadeira. Ao fim de algumas horas de pesquisa, Mineiro se inclinou para a frente, sua expressão agora carregada de uma seriedade inquietante. Mineiro diz: "Parece que essa cadeira tem uma história muito mais sombria do que imaginávamos. Há registros de que ela foi feita por um artesão local que desapareceu misteriosamente. Há também rumores de que a cadeira era conhecida por revelar visões do passado." A revelação de Mineiro fez o coração de Cissa disparar. A ideia de que a cadeira poderia realmente ser um portal para algo além do mundo físico era aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. Ela lembrava dos sonhos vívidos, das visões de sua avó e da sensação de que algo estava se escondendo nas sombras de sua mente. Mineiro continuou, revelando detalhes perturbadores e enigmas que pareciam se entrelaçar com a história da avó de Cissa. Eles descobriam que a cadeira estava ligada a eventos trágicos e não resolvidos da vila, e que sua avó poderia ter sido uma peça central nesse quebra-cabeça sombrio. Com a mente repleta de novas informações e uma sensação crescente de pavor, Cissa decidiu voltar para casa e se sentar na cadeira novamente. O desejo de entender o que realmente estava acontecendo era mais forte do que o medo. Ela precisava descobrir a verdade, não importava quão aterrorizante pudesse ser. Mineiro, por sua vez, decidiu seguir uma nova linha de investigação, examinando antigos arquivos e conversando com os moradores mais antigos da vila em busca de qualquer pista que pudesse explicar a conexão entre a cadeira e a tragédia revelada. Enquanto Cissa se preparava para a próxima noite de sonhos inquietantes, o mistério continuava a se aprofundar, com cada nova descoberta adicionando mais camadas ao enigma da cadeira e à tragédia que ela parecia carregar. O passado estava prestes a se revelar de maneira mais perturbadora do que Cissa poderia imaginar, e o ciclo de mistério estava longe de terminar. A noite estava fria e silenciosa, com a lua lançando um brilho pálido através das janelas da casa de Cissa. Ela se sentou na cadeira de balanço com um sentimento de determinação misturado com um medo palpável. O ambiente ao seu redor estava carregado de uma tensão quase elétrica, como se o ar estivesse à espera de algo acontecer. Quando Cissa fechou os olhos, o sonho começou a se desenrolar, mais vívido e detalhado do que antes. Ela se viu novamente na casa da avó, mas desta vez a atmosfera era ainda mais opressiva. O cenário estava envolto em uma escuridão quase total, e apenas a luz fraca das velas criava sombras que se moviam de forma inquietante pelas paredes. As figuras nas sombras pareciam se contorcer e se esticar, como se estivessem lutando para escapar das garras do tempo. A avó Benta apareceu, com uma expressão de angústia profunda. Ela estava cercada por figuras indistintas e sussurros abafados que preenchiam o ambiente com uma sensação de desespero. O olhar da avó parecia implorar por uma compreensão que Cissa ainda não possuía. A avó Benta disse: "Cissa, o tempo não apaga o que foi feito. O sofrimento persiste como uma sombra que nunca se dissolve. O passado se entrelaça com o presente de maneiras que não podemos entender." O diálogo parecia ecoar pelo vazio, cada palavra carregada de um peso que Cissa sentia como se fosse uma carga sobre seus próprios ombros. As visões de sua avó eram intercaladas com flashes de eventos trágicos, imagens de pessoas chorando, portas fechadas e um sentimento constante de perda e traição. Uma dessas visões mostrava uma sala cheia de gente, uma festa ou reunião, onde uma discussão acalorada estava prestes a explodir em uma cena de caos. Em outro momento, Cissa via sua avó em uma cena de desespero, tentando desesperadamente abrir uma porta, que parecia trancada por uma força invisível. Cissa acordou abruptamente, o coração batendo descontrolado. O quarto estava em silêncio,
exceto pelo som constante do balançar da cadeira, que agora parecia mais frenético. A sensação de pavor e de estar observada era inegável. O que essas visões realmente significavam? E por que a avó parecia tão angustiada? A cada nova visão, o mistério se aprofundava, revelando aspectos mais sombrios e perturbadores da vida da avó. O medo e o desejo de compreender a verdade tornaram-se quase opressivos. Cissa sabia que havia algo escondido, uma verdade que precisava ser descoberta para que o espírito da avó pudesse finalmente encontrar paz. Com essas novas revelações, Cissa decidiu que precisava investigar mais a fundo o que havia acontecido na vida de sua avó. Ela procuraria entender os eventos trágicos que as visões estavam tentando revelar. E para isso, precisaria mergulhar no passado com a ajuda de Mineiro. Enquanto Cissa se preparava para buscar mais respostas, Mineiro continuava sua própria investigação, examinando documentos antigos e conversando com os moradores da vila. Ele descobriu que havia mais segredos enterrados na história da avó do que inicialmente imaginava. O mistério da cadeira de balanço e as aparições continuavam a se entrelaçar em um emaranhado de eventos trágicos e segredos ocultos. O próximo passo na jornada de Cissa e Mineiro prometia levar a novas descobertas, cada uma mais perturbadora do que a anterior, enquanto o passado e o presente se fundiam em uma trama de horror e mistério. O sol começava a se esconder atrás das colinas, quando Cissa decidiu investigar mais a fundo os segredos que a cadeira parecia guardar. Mineiro, com seu entusiasmo renovado pela descoberta dos segredos ocultos, comprometeu-se a ajudar Cissa a desvendar o mistério. Eles se encontraram na biblioteca da vila, um lugar onde o tempo parecia ter parado, e as estantes empoeiradas guardavam o conhecimento de gerações passadas. Mineiro havia conseguido alguns arquivos antigos e cartas que, segundo ele, poderiam ter relação com a história da avó de Cissa. Ele espalhou os documentos sobre uma mesa, cada um coberto por uma camada de poeira e mistério. Mineiro diz: esses documentos são sobre uma série de eventos trágicos que aconteceram na vila. Parece que há uma conexão direta com a época da sua avó, mas os detalhes são fragmentados e pouco claros. Cissa se inclinou para examinar os papéis, seus olhos atentos a cada palavra e a cada assinatura que pudesse revelar algo importante. Ela encontrou uma carta datada de décadas atrás, escrita por uma pessoa cujo nome estava riscado, e uma série de anotações nas margens que pareciam apontar para uma profunda angústia e desespero. À medida que Cissa e Mineiro mergulhavam nas cartas e nos documentos, começavam a perceber um padrão perturbador. Os relatos descreviam uma série de eventos infelizes que se entrelaçavam com os sonhos e visões que Cissa havia tido. Eles encontraram menções a uma festa que terminou em tragédia e a uma disputa que parecia ter causado um impacto devastador na comunidade. Na biblioteca eles conversavam. Cissa diz: esses documentos, eles falam de um evento que se parece com o que eu vi em meus sonhos, mas por que a avó estava envolvida nisso? E o que exatamente aconteceu naquela festa? Mineiro responde: parece que há algo muito mais sombrio acontecendo. A ligação entre esses eventos e a cadeira é cada vez mais clara. Se pudermos descobrir o que realmente aconteceu naquela noite, talvez possamos entender por que a avó está tão atormentada. Mineiro decidiu fazer uma visita aos moradores mais antigos da vila em busca de informações que pudessem preencher as lacunas da história. Enquanto isso, Cissa revisitou a casa da avó, decidida a explorar qualquer pista que pudesse ter sido negligenciada anteriormente. Ela passou a noite na casa, examinando cada canto, cada objeto, cada memento que pudesse ter uma ligação com os eventos passados. O ambiente estava carregado de uma sensação de tristeza e de algo não resolvido, e a cadeira de balanço parecia estar observando, quase como se estivesse esperando por algo. A sensação de que estavam se aproximando da verdade era palpável. Mas o que exatamente estava escondido nas sombras da história da avó? A cadeira continuava a balançar, e o mistério permanecia impenetrável. O desejo de entender a verdade era maior do que nunca.
e Cissa sabia que cada descoberta levaria a novas perguntas e desafios. O próximo passo na jornada de Cissa e Mineiro prometia revelar aspectos ainda mais perturbadores da história, enquanto eles seguiam em busca de uma verdade que parecia escapar a cada tentativa de desvendá-la. O ciclo de mistério e descoberta continuava, com a esperança de finalmente iluminar o caminho em meio às trevas do passado. Após dias de investigação exaustiva, Cissa e Mineiro haviam reunido uma quantidade considerável de evidências e relatos que pareciam formar um quadro mais claro dos eventos passados. O mistério da cadeira de balanço estava finalmente prestes a ser revelado, mas o que descobriram foi muito mais perturbador do que poderiam imaginar. Cissa decidiu passar uma última noite na casa da avó, determinada a enfrentar o que quer que a cadeira ainda escondesse. Mineiro concordou em acompanhá-la, e os dois se prepararam para enfrentar a verdade. Enquanto a noite avançava, Cissa e Mineiro sentaram-se na sala onde a cadeira de balanço estava, a atmosfera carregada de um silêncio pesado. À medida que Cissa se acomodava na cadeira, o balançar suave começou a se intensificar, e logo ela se encontrou imersa em uma visão mais clara do que nunca. O ambiente parecia ter se transformado em um cenário de outra época, com a festa que havia sido descrita nos documentos agora se desenrolando diante de seus olhos. Na visão, Cissa viu a avó Benta em um vestido de festa, tentando desesperadamente impedir uma discussão que estava se tornando cada vez mais violenta. As figuras ao redor estavam em um frenesi, e as vozes eram uma cacofonia de gritos e acusações. O clima de tensão era palpável, e a avó parecia estar no centro de um turbilhão de sofrimento. Em um momento de clareza perturbadora, Cissa percebeu a verdade. A avó Benta havia sido injustamente acusada de um crime terrível que não cometeu. A discussão na festa havia escalado, e alguém havia sido morto em meio ao caos. A avó havia sido condenada pela tragédia, e a culpa pela morte pesava sobre ela como uma sombra insuportável. O mais chocante era que, ao investigar mais a fundo, Mineiro descobriu que a verdadeira culpa não estava com a avó, mas com uma conspiração organizada por aqueles que queriam encobrir a verdadeira causa da tragédia. Benta havia sido uma vítima de uma trama cruel, e sua morte havia sido um sacrifício para manter o segredo. Enquanto a visão se desvanecia, Cissa e Mineiro enfrentaram a dura realidade. O espírito da avó Benta estava preso entre as sombras da injustiça e da dor. A cadeira de balanço havia servido como um portal para que o passado se manifestasse, mas a verdade revelada era um fardo pesado e cruel. A avó Benta não estava apenas tentando se libertar. Ela estava buscando justiça e reconhecimento para sua inocência. A cadeira, que parecia ser um instrumento de tortura e sofrimento, era também uma lembrança dolorosa de que a verdade muitas vezes se perde nas brumas do tempo. Com o coração pesado e uma sensação de impotência, Cissa e Mineiro deixaram a casa da avó. A verdade havia sido revelada, mas o preço foi alto demais. A dor da avó Benta e a injustiça que ela sofreu ficaram para sempre gravadas no coração de Cissa. A cadeira de balanço continuava a balançar, agora um símbolo sombrio de uma verdade dolorosa e não resolvida. O passado e o presente estavam entrelaçados de maneira trágica, e a busca por justiça e paz parecia estar longe de um fim. O ciclo de mistério e sofrimento continuava, com a lembrança da avó Benta e o segredo de sua tragédia, agora parte indelével da história de Cissa. A cadeira de balanço, agora um testemunho silencioso da dor e da injustiça, permanecia como uma sombra do passado, balançando eternamente em um ritmo de desespero e esperança não cumprida. A moral da história da avó Benta é que essa verdade não apenas liberta, mas também pode revelar a crueldade escondida nas sombras do passado. Muitas vezes, o peso da injustiça não se apaga com o tempo, e a busca por justiça e compreensão pode exigir coragem para enfrentar verdades dolorosas. A justiça verdadeira só é alcançada quando os segredos são revelados e a memória dos injustiçados é honrada. Essa moral destaca a importância de buscar a verdade
mesmo quando ela é dolorosa, e a necessidade de enfrentar as injustiças que perduram ao longo do tempo. Obrigado por ter assistido até o fim. Se o mistério da cadeira assombrada te envolveu, compartilhe com amigos e familiares. Quanto mais pessoas souberem, mais mistérios poderão ser desvendados. Seu apoio ajuda a manter o canal ativo e a trazer mais histórias intrigantes como essa. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele promete revelar mais segredos e aprofundar o suspense que você tanto ama. Até lá!